Bom dia, boa tarde, boa noite, quando e onde você estiver. Lembrando que começa mais um Story Podcast, onde a próxima história pode ser a sua. A gente quer agradecer a todos aí, os nossos seguidores, já estamos quase batendo 1.000 inscritos no YouTube, já ultrapassamos já quase 4.000 no Instagram, e a gente precisa de você para esse canal crescer, viu? Porque é feito por você e para você. A gente quer agradecer também as mais de 400.000 pessoas que vê aí os Reels no YouTube, durante todo o ano, todo mês aí, 400.000 pessoas vendo, e a gente precisa crescer esse número, viu? A nossa meta para 2026 é chegar e bater os 500 aí, e a gente precisa, você viu o Reels? Curte! Você só está vendo, escutando, curte ele, assim você nos ajuda. A máquina do YouTube, ela entende que é relevante para você, pode ser relevante também para os seus amigos, para os seus seguidores, para os seus amigos digitais. Isso é muito importante para a gente, tá bom? E a gente quer agradecer também aos nossos parceiros que fazem aí, nos ajudam, né? São âncoras aí que vai nos ajudando a impulsionar o Story Podcast, né? São de suma importância para a gente. Se não fosse isso, a gente não estaria aqui, né? As pessoas que acreditaram nesse projeto, né? Que é um projeto para a sociedade, né? Sem fins lucrativos, e a gente só tem a agradecer a eles, né? Isso. E a gente quer agradecer também o doutor, vou até falar, o doutor Daírcio gostou do projeto, teve aqui numa conversa informal aqui, gostou. Rapaz, tem 80 anos, dá pra acreditar ou não? Não dá, não. Dá 60, super bem ele, né? Né? Super bem, né? Super bem, né? E ele, gente boa, amigo da gente. E ele gostou muito aqui, né? E agora 2026 vem com tudo, né? Ele com grandes projetos aí, coisa que a gente nem imaginava de uma clínica nova, né? Sim. Então, esperem aí que o Story Podcast vai entrevistar ele e aos 80 anos empreendendo, isso aqui é impressionante, né? Muito bacana, Tem né? gente com 30 tá cansado e não sabe se vai dar certo, né? O cara nasceu pra... É verdade. Né? Gente, olha, e você que quer conhecer os estúdios Story Podcast, pode falar com o Dr. Luiz aí para estar visitando, com o Leandrinho. Para vocês virem aqui, tá vendo como é que funciona isso daqui? É tudo muito simples, mas é tudo profissional, tá? Tudo aqui, tudo que você vê nos podcasts famosos por aí, a gente tem todo o equipamento, viu? E o que é mais interessante, tá perto de você, faz parte da sua cidade e é feito por você e para você, tá bom? Olha, a gente quer agradecer a doutora Sinara Sandoval Carvalho Contursi, ela é fisioterapeuta, trabalha com reabilitação física, com pós-operatório, terapias a laser, também terapias manuais. A partir desse ano, a gente vamos estar colocando também, porque ela atende através de vários convênios, a gente vai estar pondo aqui e também na nossa página no Instagram, tá bom? O Super Vale, o varejo atacado é aqui. A Semiplan Genética e ATF, sêmen e cortes e leite das maiores centrais do mundo. O cartório primeiro e segundo ofício com a doutora Pamela Barros, lembrando que está em novo endereço para melhor lhe atender. Olha, ela é titular no segundo ofício, ela é interina no primeiro ofício, viu? Olha, a Ruralis, compra e venda de imóveis rurais urbanos. Tá pensando em comprar uma casa, fazer um investimento? Tá pensando em comprar uma casa maior porque a sua família cresceu? Procura alguém que você vai comprar algo com sem nenhum problema jurídico para depois chega alguém que você não quer na sua casa te intimando, pedindo para você devolver a casa, tá bom? Um oficial de justiça? Um oficial de justiça na sua casa, né? Vamos falar sobre isso hoje, viu? Olha, e também a União Farma, a farmácia da Adeilson, sua saúde em primeiro lugar. Lembrando que a União Farma é uma farmácia que está crescendo, que aí está cuidando realmente da sua família, a farmácia do Adeilson, e lá todos os dias tem promoção. Você pode ligar lá ou olhar também a página do Instagram, na farmácia União Farma, e você vai ver que tem promoção todos os dias para você estar comprando e economizando. Ele leva para você, independente do lugar que você mora na cidade. Atlética Academia, a academia do Lisandro. Olha, ele esteve aqui com a gente falando aí sobre o projeto do Luiz. Quanto você perdeu? Quantas de cintura? Cintura, 12 centímetros. 12 centímetros. E quantos quilos? 5 quilos. 5 quilos? Isso que é o bacana, né, Freitas? E você entende muito mais que eu. É você perder gordura, mas não perder massa muscular, né? Sim. Esse que foi todo o trabalho. E é o grande desafio, né? É muito, né? E você vai estar lá, né? Opa! 2026. Opa, 2026 vai estar lá. Eu perdi 7 quilos
E quero agora pedir uns 2 quilos de massa, preciso ganhar elas. Nós vamos treinar juntos? Vamos treinar juntos, 5h30 da manhã. 5h30 da manhã, eu passo aqui, te pego e vamos lá. Isso. Gente, olha, o Laboratório de Análises Clínicas e Citológicas, o LIB, do nosso amigo Linauer, há 2 décadas cuidando aí da sua saúde, ajudando o médico a achar o melhor tratamento aí para a sua enfermidade. Em breve, novo endereço, né? Novo endereço, né? Já imaginou? Olha, alguém que já está aqui consolidado, mas acredita em Cacilândia e só está expandindo. Então, Cacilândia, a cidade sorriso, está sorrindo, porque tem como crescer, basta você querer. E Cacilândia aí é uma seara muito grande, precisa de você, um ceifeiro aí, para estar acreditando também no potencial da nossa cidade. Nossa, parece até que eu sou candidato, né? Leva jeito. Leva jeito. Olha só, o Bora Beach, gente, olha, sucesso, o Bora Beach, o ponte aí, de você ter aquele happy hour, não para beber cachaça, mas aquele happy hour para você levar os seus filhos, seu esposo, a sua esposa, para curtir aí e aprender a jogar um beach tênis super fácil. Também tem a galera lá do futebol também. É difícil, Freitas? Não, é muito fácil, né? É um dos esportes mais fáceis que tem para aprender. E depois que você aprende, vai embora, depende só de você e do tempo de quadra para você estar desenvolvendo. Mas é muito bacana. E também o Hotel Esplanada, nosso amigo Henrique Boni, pelo telefone 981-223282. 981-223282. O Hotel Esplanada é o maior e melhor aí hotel de Cacilândia e região, viu? O Cleito Auto Center, ó, final de ano, começo de ano, todo mundo querendo viajar. Não viaje sem fazer uma revisão prévia no seu carro, e você sabe onde você fazer essa revisão, lá no Cleito da Auto Center. Suspensão, pneus, sons e insufilme, pelo telefone 67 981310761. Lembrando também que ele tem a página ali no Instagram, no Auto Center. Paulo Coelho, rações proteinadas, sal mineral, defensivos para pastagens, pelo telefone 67 999758447. Gente, olha, o Store Podcast está todo dia surpreendendo e buscando coisas novas para você, viu? Sabe por quê? Porque a gente quer trazer cultura, quer trazer conhecimento e também quer trazer pessoas que têm a sua vida relevante na nossa comunidade, que faz acontecer, e isso é muito importante, viu? Olha, e quem nunca recebeu, um dia receberá, viu? Um oficial de justiça na sua casa, trazendo boas novas ou más novas para você. Alguma coisa vai acontecer, com certeza, viu? E a gente trouxe ele, fala um pouquinho, né? Muitas vezes a gente olha o oficial de justiça, parece até que ele é um fiscal, né? Ninguém quer ele na casa da gente, né? Igual fiscal, ninguém quer fiscal no comércio da gente, não é verdade? Pode estar tudo certo, mas ele parou ali, ou entrou, fica olhando nas coisas, a gente se sente incomodado, né? E quem nunca se sente incomodado com o oficial de justiça? Por isso, seja amigo dele, viu? Gente, a gente trouxe ele, já tem algum tempo que ele faz parte da família Barbieri, a gente trocando ideia, alguém muito inteligente, viu? Ele fala muito bem também sobre o cristianismo, vamos trazer ele para um outro evento para poder falar sobre isso também. Bacana, muito bacana. É um assunto que a gente gosta. Amante das escrituras, amante do conhecimento, amante do jurídico, e a gente trouxe ele autor de livro, que bacana, né? Então é isso que a gente quer trazer para você. É o nosso amigo Emerson. Emerson Machado ou Emerson Xavier? Como é que você gosta? Fica só no Emerson. A gente fica mais informal. Mais informal, fica melhor, né? Trouxemos o Emerson aqui para estar falando um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre o seu estilo de vida, falando o que realmente faz o oficial de justiça e sobre o livro também, né? Boa noite, muito obrigado pelo carinho, já, e o Dr. Luiz também agradece você, e é uma honra tê-lo aqui para abrilhantar e trazer aí, enriquecer o Store Podcast. Eu que agradeço, é uma honra toda minha, sinto-me duplamente honrado de ter recebido o convite, a oportunidade de poder falar do trabalho do oficial de justiça, que é muito relevante para a sociedade. Então, a sociedade almeja muita justiça. E o oficial de justiça é uma dessas peças fundamentais para que seja entregue à sociedade a justiça que ela tanto almeja. Bacana. Emerson, explica para nós qual que são as atribuições, as funções do oficial de justiça, para as pessoas entenderem, né? Olha, o oficial de justiça, ele é o juiz nas ruas. Nós somos os executores das ordens judiciais. O juiz, ele está no gabinete, então ele emite as ordens judiciais de lá. Só que essas ordens judiciais precisam ser executadas. Tá. Quem vai executá-las? Quem vai sair do edifício do fórum? A campo. A campo. Quem vai a campo? Aí é o oficial de justiça.
No latim, diz que o oficial de justiça é o longa manus do juiz, né? A mão estendida, a mão longa do juiz, que sai, então, lá do gabinete. Nós executamos as ordens do juiz, fazemos a justiça ser realizada, materializamos as ordens judiciais, fora do fórum, né? Fora do fórum, né? E é muito, nossa função, ela é muito ampla, é um amplo espectro. O oficial de justiça, eu costumo dizer, é uma profissão que não tem rotina. Nós lidamos com todos os tipos de pessoas, em todos os lugares, onde há pessoas, nós vamos para levar a justiça. Nós vamos nas ruas, nas cidades, fazendas, em cidades maiores em que há comunidades, onde há pessoas, o oficial de justiça está ali. Me passou pela cabeça aqui uma dúvida que eu tenho. O oficial de justiça, ele só trabalha na esfera estadual, ou se o Tribunal Regional Federal da terceira região expedir para você, você cumpre também? O Supremo Tribunal Federal, se expedir também, você cumpre? Sim. Eu já recebi e recebo mandados vindos dos tribunais regionais federais, do STJ, do STF. Já cumpri cartas rogatórias que vêm de outros países para intimar um cidadão aqui no Brasil. Essa carta rogatória, ela passa pelo STF. Aí o STF encaminha para a comarca que o destinatário daquela ordem judicial reside. Então, a demanda de vocês é enorme. Muito grande. Só que, o que acontece? O meu chefe é o juiz da comarca, é o diretor do foro da comarca. Sim. Eu não recebo essa ordem diretamente do ministro do STF, nem de um juiz federal, nem também de um desembargador. Passa primeiro pela mão do juiz local, ele que vai determinar o cumprimento daquela ordem judicial. Então, passou por ele, aí vem para mim. Então, tem que haver o meu chefe, né, o que é o juiz da comarca, que determina o cumprimento daquela ordem judicial. Eu não sei se vocês concordam com o que eu vou dizer, o Freitas e você, Emerson, mas me parece que a evolução do oficial de justiça, né, eu não vejo evolução em que sentido eu falo? Com tanta tecnologia que nós temos hoje, né, coisas absurdas, né, absurdo assim que a gente não imaginava há 15, 20 anos atrás, que a gente ia imaginar que com o celular a gente ia falar em outro país, né? O cara tem que pegar o carrinho, Freitas, né? Ver se você me entende, né? O cara pegar o carro dele, o Emerson, tem que pegar lá no Itajá, e numa fazenda lá, divisa com a Floresta Ranópolis, a 180 quilômetros, lá na Masbiboca lá. Cara, é uma coisa muito ultrapassada isso. Olha, concordo plenamente nisso, mas o cenário mudou desde a pandemia. O que ocorre? A legislação, o novo Código de Processo Civil de 2015, ele veio trazer as intimações de forma eletrônica, remota, online. Só que algumas dessas intimações, elas precisam ter a intervenção do oficial de justiça, porque não basta apenas você mandar uma mensagem no WhatsApp para intimar ou citar uma pessoa. Você tem que se certificar de que você está realmente falando com o destinatário da ordem judicial. Aí, neste caso, entra o oficial de justiça. Ele vai entrar em contato. Hoje, a legislação permite, desde lá do CPC 2015, mas, mesmo estando na legislação, isso não era colocado em prática. Havia uma resistência dos tribunais e de juízes do cumprimento de forma remota de mandados judiciais ou de forma atípica, como alguns definem. Queria o cumprimento típico, de pegar, como se diz, pega o carro e vou lá na casa do Freitas para notificá-lo. E ele tem que assinar ele mesmo a punho que ele Isso, justamente. Então, entregar em mãos. Só que veio a pandemia. E agora? Então, o oficial de justiça lida diretamente com pessoas. Ele está em extremo risco de contrair o vírus e alguns oficiais de justiça, inclusive, eram do grupo de risco. O que fazer nessa hora? Então, chegou a hora que a pandemia impulsionou o que já estava na lei. Os tribunais regulamentaram, normatizaram, falou, o oficial de justiça vai cumprir mandados por meio de WhatsApp, ligações telefônicas, por meio de e-mail, ele vai cumprir. Só que o oficial de justiça ele tem que tomar o cuidado
para que ele tenha certeza de que ele está falando com aquela pessoa. Então, não basta eu pegar o WhatsApp da pessoa, se eu conseguir aquela informação, e mandar intimação em PDF para ele, dizer, senhor João, o senhor está intimado, tá bom? E pronto. Espera aí, aquele celular, aquele número realmente pertence ao senhor João? Realmente, eu acho que tem uma outra dúvida também, né? Com tanto golpe que tem, né? Isso, nós temos essa dificuldade também. Realmente é o Emerson, oficial de justiça, está falando comigo? Isso. Eu até, aí entra novamente aquela questão que o oficial de justiça tem que ser um bom comunicador. Sim. E ele tem que ser um comunicador para pacificar. Então, liga, a pessoa, a primeiro momento, ela vai entender que é um golpe. O que nós já fazemos previamente? Pelo menos eu costumo fazer. Eu envio uma mensagem no WhatsApp, me identificando, eu tenho um número profissional. O número da comarca, de repente, né? Não, esse, assim, o tribunal ainda não nos fornece. Mas eu tenho um número exclusivo de trabalho, no meu dispositivo, no meu chip, que eu utilizo. E aí eu já mando a mensagem. Boa tarde, meu nome é Emerson, sou oficial de justiça de Itajá e preciso falar com o senhor fulano de tal. A informação que eu tenho é que esse número pertence a ele. Eu falo com o senhor fulano? Aí, geralmente, a pessoa, ela diz assim, não conheço. Então, tá bom, eu não vou prosseguir com aquela intimação. Muitas vezes a pessoa já identifica, ela já está sabendo que ela vai receber uma intimação. Ela sabe que, às vezes, ela tem ou uma ação judicial que ela é autora, ou uma ação judicial que ela vai ser ré, ou uma ação que ela é testemunha naquele processo. Aí ela já está meio que preparada. Em alguns casos, eu até já adianto para que a pessoa saiba que eu estou familiarizado do assunto, que não é um golpe. Então, eu digo, senhor João, é referente ao processo que o senhor foi arrolado como testemunha de acusação do réu fulano de tal. Aí eu preciso falar com o senhor sobre essa audiência. A pessoa, sou eu sim. Posso ligar para o senhor e conversar? Pode. Aí eu ligo, passo a ordem judicial, explico. O senhor está ciente? Ficou alguma dúvida? Não ficou. Ainda ficou. Isso. Aí eu esclareço as dúvidas. Mais alguma dúvida? Não. Então, senhor João, agora eu estou encaminhando para o senhor, no WhatsApp, em PDF, a intimação. Aí o senhor está devidamente intimado. Depois eu faço, então, uma certidão para o juiz, dizendo, olha, eu entrei em contato por meio do número tal, me certifiquei que se trata da pessoa, e nem sempre a gente precisa pedir um documento de identidade, porque a pessoa, ela tem receio de golpes. Mas nós não identificamos a pessoa só por um documento de identidade. Geralmente a pessoa, ela já vai dizer... Mas não pode ter a assinatura eletrônica dela, depois que ela recebeu o documento em PDF? O cidadão comum não tem... assinatura pelo GOV. Não tem, às vezes ele não tem nem aquela plataforma, tem outras plataformas que não é do governo, que também permite, mas as pessoas, de modo geral, elas mal sabem abrir um PDF. Sim. Então, o oficial de justiça, ele tem que saber lidar com essas pessoas. Já teve caso que eu tive que mandar o print, porque a pessoa não sabia abrir o aplicativo de visualização do PDF. Aí eu tenho que fazer um print como forma de foto para visualizar no próprio WhatsApp. Mas a gente pode dizer hoje que a justiça evoluiu nesse quesito. Sim, muito. Só que ainda precisa do oficial de justiça. Sim, só que a testemunha é fácil, o duro é o réu, né? Trocar essa ideia com o réu, né? Porque a testemunha ela é meio passiva no processo, né? Sim, mas às vezes algumas testemunhas são um pouco temerosas. Principalmente num processo criminal, de um crime grave. Correr risco. Então, assim, ela vai se expor, tem o seu nome no processo e ela pode, na verdade, assim, ela até pode pedir para o réu não assistir ao depoimento dela, mas o réu vai saber que houve aquela testemunha que falou contra ele. Então, algumas pessoas ficam um pouco temerosas nesse caso. Quando há realmente risco de vida, a justiça tem os mecanismos para preservar a identificação dessa pessoa e o depoimento dela de forma com que ela não apresente o rosto nessa audiência. Então, existem os mecanismos para isso. Mas, de forma geral, a pessoa ela vai ser ouvida presencialmente ou por videoconferência e vai aparecer o rosto dela. O réu pode ser retirado, mas o advogado do réu vai estar lá. Então, algumas pessoas ficam um pouco temerosas nesses aspectos. Outras, no processo civil, elas também não gostam tanto, porque, às vezes, as partes opostas
são amigos e conhecidos dela. E ela sabe de um fato relevante, ela precisa dizer isso para o juiz. E, por aquele depoimento, ela pode estremecer a sua relação de amizade com uma das partes. Sim. Ela está falando a verdade. Então, assim, são situações um pouco complexas. Realmente, também testemunha, há uma necessidade do oficial de justiça saber dialogar e tranquilizá-la. Muitas vezes nós temos que tranquilizar uma testemunha. Sim. Já teve casos, por exemplo, de testemunhas que, quando foi assinar, ela estava tremendo. Nossa. Então, você tem que tranquilizá-la, né, para dizer, olha, é possível você prestar esse depoimento sem que o réu possa ouvir, você vai... Aí nós damos toda a orientação. Esse é o papel do oficial de justiça, é ele personificar a justiça para o cidadão comum. E como é que está hoje o investimento do Goiás em tecnologia? A gente vê que a região sul está extremamente, né, aplicada, investindo de forma grande na tecnologia. Hoje as audiências virtuais aí são corriqueiras que a gente não via antes. E agora no sul a gente vê muito isso. E no norte do país ainda capenga isso. Como é que está o investimento no Goiás? Muito investimento. O Tribunal de Justiça tem feito um investimento maciço no uso de tecnologia, tanto para as escrivanias judiciais, para os juízes e, via de consequência, para os promotores e para os advogados. Os advogados, a plataforma utilizada de processo digital no Estado de Goiás é uma plataforma exclusiva do Tribunal do Estado de Goiás. Ela é muito mais fácil de utilizar, bem mais dinâmica, que é utilizada, por exemplo, na Justiça Federal, que é um outro programa. Há elogios no nosso sistema, que é o Projude, do TJGO. Então, tem aplicado massivamente, agora em inteligência artificial, em relatórios, há, assim, equipamentos novos que sempre estão sendo atualizados, um sistema de rede robusto. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, hoje, ele está na vanguarda do uso de tecnologia. E as audiências por videoconferência. Isso facilita muito para o cidadão hoje a videoconferência. Imagina aquele senhor ou trabalhador de fazenda que está numa fazenda a 50, 60, 70 quilômetros da cidade. E, às vezes, estrada de terra. E ele não tem nem o transporte. O que eu fico, assim, pasmo de ver era como era antes, era nos presídios. O que você demanda, né, de policiais, de viatura, para levar para fora, é coisa absurda. É segurança, é segurança, né? Isso. Né? Agora, lá na cadeia pública, no presídio, no estabelecimento prisional, é feito por videoconferência. Então, segurança. Muito. Isso reduz custos. Sim. E do oficial de justiça hoje, eu digo que, há 5 anos atrás, o oficial de justiça, o trabalho dele, 90% era externo. 10% ele tirava para sentar no computador e certificar o cumprimento das ordens. Hoje, com a tecnologia, o serviço do oficial de justiça, dependendo da demanda, do tipo da comarca, 50% do trabalho do oficial de justiça é home office. Ele faz na sua casa ou ele faz lá no prédio do fórum. Ele tem que imprimir. Antes, as escrivanias entregavam os mandados já impressos. Hoje, nós recebemos no nosso computador. Nós que devemos imprimir, colocar as peças naquele mandado e depois inserir no processo a nossa certidão. E tudo isso demanda tempo. Nós temos que imprimir aqueles mandados, temos que fazer o roteiro, temos que... Primeiro, às vezes, a gente tenta até entrar em contato com a pessoa de forma virtual, atípica. Isso agiliza as ordens judiciais, agiliza o cumprimento de ordens judiciais. Hoje, o oficial de justiça está muito mais dinâmico, ele está muito mais produtivo que 5 anos atrás. Ele está cumprindo mais mandados em menos tempo. E demandando até menos recursos, porque você imagina, se antes eu tinha que deslocar 70 quilômetros uma fazenda, ou asfalto ou de terra, hoje eu posso cumprir um mandado de forma virtual. A gente manda a pessoa pelo WhatsApp por uma ligação telefônica, porque hoje as fazendas, a maioria, tem internet. Se não tiver, a pessoa nem consegue trabalhar. Nem vai arrumar um funcionário, né? Sim. E tipo assim, aconteceu já alguma situação de você ir e a pessoa meio que duvidar se era ou se não é? Já aconteceu
principalmente quando são ordens judiciais de constrição, que não é simplesmente um ato de comunicação. Você vai pegar algo ali. Então, já teve casos que a pessoa questionou, mas você é oficial de justiça mesmo? Apresentamos um mandado judicial. Olha, você pode entrar em contato com o seu advogado, ele vai consultar o processo, tudo, mas aqui eu vou dar a ordem. E outra, eu estou com os policiais. Os policiais não estariam aqui com uma pessoa falsa, né? Um falsário aí se passando por oficial de justiça. Não é possível, né, que isso aconteceria. Às vezes, assim, a pessoa, aí ela já entra em contato. Nós até gostamos muito quando a parte fala com o advogado, porque o advogado, ele vai dar uma orientação profissional. Mas essa parte que você chega aí, é quando esgotou todos os recursos. Né? Você vai fazer uma apreensão de uma caminhonete, de um trator, tirar uma televisão de uma pessoa. Né? É quando chegou no extremo. Isto, possivelmente antes daquilo, o credor, ele tentou, de alguma forma, receber, fazer um acordo. Mas, por outro lado, às vezes a pessoa também... Não quer dizer que o devedor... Todo devedor é de má fé. Houve algum imprevisto. Lógico. Houve alguma coisa que dificultou e ele não conseguiu cumprir. A minoria... assim, vamos ser realistas aqui também, né? Senão fica coisa muito folclórica. A minoria das dívidas bem menor que o cara não consegue pagar. A grande maioria, o cara tá trocando de carro, o cara tá, né? Acontece, mas é exceção. Justamente. Né? Não é a regra, não é verdade? Você olha assim, vê o cara, não, tô apertado, não sei o que, aí você olha, o cara tá com a Dodge Ram. Sim. Né? O cara tá com uma Hilux, né? Com Gol e com uma van, né? Pô, tô apertado. Eu não consegui pagar uma dívida de 50, 60 mil reais. O pequenininho paga tranquilo, o grandão que é o problema. O cara, eu não consigo pagar, mas tô com 2 cavalos aí pra desfilar em festa de peão, pra laçar, pra fazer... Justamente. Né? Tô apertado, mas tô com um cavalo de 35 mil reais. Né? Aí que me dá um prejuízo. Aí entra o judiciário, que aí vai, vou lá então buscar uma garantia para essa dívida. Sim. Essa garantia mas é muito moroso essa garantia, até chegar 2, 3 anos. Por que demora desse tanto? Depende do processo. Porque o seguinte, não existe... digamos, não existe ali aquela receitinha de bolo que o processo vai andar todo bonitinho. Existem obstáculos nesse percurso. Porque assim, o cara tem 30 dias para dar a resposta dele. Aí ele deixa para dar no último dia. E aí vocês têm mais, né? Vocês, no caso, a lei, né? A lei tem mais 90 dias para decidir. Isso. Para depois, não para dizer assim, 90 dias para dizer, eu não aceito o que você quer, né? E nisso vai 2, 3 anos o cara recebeu uma dívida. Sim. Né? E o cara tá batendo de caminhonete, o cara tá batendo de moto, o cara tá viajando, né? E tá apertado, mas tá viajando. E isso é meio assim, muito notório na comunidade, né? Isso não tem um peso relevante? Olha, tudo tem que ser analisado individualmente, mas falando de forma, assim, genérica, né? Às vezes um credor desse que está andando de Dodge Ram, de Hilux, essas propriedades não estão no nome dele, está no nome de outra pessoa. Então, eu não posso simplesmente chegar para o juiz e falar, ele é o dono daquela Dodge Ram, doutor, vai lá e apreende. Eu tenho que provar. Nós vivemos num Estado democrático de direito, onde há direito e há deveres. Então, é uma mão dupla aí. Tem que ser respeitada a lei, tem que ser respeitados os procedimentos, senão nós vamos estar num caos, numa anarquia. Sim. E, para isso, existem os procedimentos que demandam tempo, para eu provar que aquela propriedade é daquela pessoa, que houve uma fraude à execução. Isso vai demandar um tempo. Agora, existem outros casos, mas esses casos demorados são exceção. Sim. Os casos que são rápidos, eles não são noticiados e ninguém comenta. Sim. O judiciário, na verdade, a maioria é muito rápido. Mas isso não vem ao conhecimento. Mas depende do que é muito rápido para você. Porque eu conheço o caso, o cara tá devendo, a caminhonete já tá pendurada e a moto do cara tá pendurada. Né? Já tá, pendurada não, né? Como é que fala? Já tá... penhorada, né? Tá penhorada. E, tipo assim, e tá ali penhorado já tem 2 anos e nada acontece, né? E já foi provado e tal, mas o cara não paga. O grande problema é que tem muito recurso, né? Há recursos, e como eu disse... O cara se o cara tem um bom advogado, fica né, protelando aquilo, né? Isso que é o grande problema. Mas isso aí, gente, nós observamos que faz parte de uma sociedade democrática em que se deve ser respeitadas as leis.
E isso é o ônus a ser pago para você viver numa democracia, num Estado que respeita as leis, em que há você tem direitos e deveres. Não, a gente quer viver nesse estado de democracia de direito que você está falando, só que a gente quer que mude as leis, para ser mais rápido, mais eficiente, que o Congresso faça isso. É isso que a gente quer. Esse é o ponto. É o Congresso que tem que decidir por você. Esse é o ponto. São os legisladores. O Senado não quer, né? São os legisladores. O que percebe, assim, eu vejo assim, a grosso modo, você vê que a Câmara tenta fazer alguma coisa, mas o Senado está barrando o tempo inteiro uma mudança. Você vê, não adianta vir para cá que nós não vai votar, porque se não passar por lá, não passa em lugar nenhum. Né? Então, tem que passar tanto pelo Senado quanto pela Câmara Municipal. Assim, o Congresso é formado pelas duas casas. Ano que vem a gente tem 2 senadores para votar, a gente tem que escolher bem. Esse que é o grande segredo, né? Então, assim, a própria lei, ela dá garantias, mas ela também traz condições para que aquilo seja executado. E essas condições, elas, muitas vezes, sim, ela pode procrastinar a execução da ordem judicial. Você não pode sair atropelando as coisas, porque pode até atropelar de início, mas vai chegar lá na frente e vai ser derrubado. Eu entendo o que o Freitas está falando. O Freitas fala que quer que agilize, né? Eu acho que é isso aí. É muito moroso, né? Você pega nos Estados Unidos, não tem oficial de justiça. O que tem lá? O cara policial. O cara vai lá com uma caminhonete, lá e pega teu carro e vai embora. É desse jeito aí. Lá é o policial, lá no então é oficial de justiça. Então é rápido a coisa, agiliza, né? E já coloca do leilão, vende, o cara pega o dinheiro, já divide, acabou, né? Então ninguém quer bobear para deixar uma conta sem pagar no inadimplente, né? E não tem negócio de casa lá, não. O cara pega e te tira da tua casa. Só tem esse imóvel aqui no Brasil, não pode fazer nada. Agora nos Estados Unidos, não. Você vai para dormir teu carro. Eu acho que é até brincar com um profissional da justiça também, eu acho assim, né? Posso estar errado, né? Porque a gente fala você fala sobre, porque você vive isso todos os dias, né? Então a gente está muito aquém. Qualquer exemplo aqui é a nossa ignorância jurídica, mas com um desespero da comunidade. O que nós estamos falando, eu e você, é aquilo que a sociedade quer que aconteça, né? De verdade. Que as coisas sejam rápidas, que a pessoa seja realmente punida também, né? O cara fez um monte de dívida aí, o cara não sabe que tem que pagar dia 30, o cara já faz de propósito, né? E tipo assim, eu acho que a sociedade, porque dizem que agora parece que as redes sociais valem contra a prova, né? Porque o cara tá ostentando, né? Não tem dinheiro, mas tem todas as festas caras. Aí onde estão essas festas? Ele tá na área VIP. Agora, voltando ao caso, por exemplo, lá que foi mencionado dos Estados Unidos, vai lá e toma casa. Eu não sei como que funciona a legislação americana. Ou até o ponto que eu tenho conhecimento, se você dá em garantia o seu imóvel, ele é tomado. Então, lá nos Estados Unidos, é muito fácil você hipotecar o seu imóvel. Mais fácil do que aqui no Brasil, como dá como garantia. 30 anos. Você dá 25%, você dá de dinheiro de uma casa. O resto, 75%, você financia por 30 anos. Se não paga, perde a casa no banco. Isso. Mas no Brasil também. Sim. No Brasil também funciona assim. Agora nós temos que ver as questões, temos que ir com parte. Então, isso eu quero saber de você, porque que a gente sabe que aqui no Brasil, se você tem um imóvel, não pode fazer nada. Mudou a legislação? Se aquele imóvel foi financiado, que não é dele, se ele é fruto do financiamento, ele é penhorável. O que não é penhorável é a sua residência que você, por fruto do seu trabalho, pagou, de herança, você pagou e a construiu. Você não a deu como garantia, você não a financiou. Entendi. Aí a lei vem e resguarda. Por quê? Entra a questão da dignidade da pessoa humana. Entendi. Imagina o seguinte, que aquele vozinho, aquela vozinha que só tem a casa deles. O filho foi lá, comprou uma televisão, comprou geladeira no nome do papai e da mamãe. E ele não paga. E a empresa, ela vai cobrar aquela dívida. O vozinho e a vozinha não tem condições. A única coisa que eles têm é a casa que eles moram. Aí ele vai ali e fala, vai penhorar aquela casa. Por uma dívida de 5 mil reais, eu vou penhorar essa casa de 100, 150 mil reais, que é a casa do vovô e da vovó. Sim. Para onde eles vão? E outra, então, tudo isso tem que ser analisado. A legislação, ela vem para garantir a dignidade da pessoa humana. É muito fácil, nós devemos ter muito cuidado de nós vermos sob a ótica do credor. Sim. Mas olha a dignidade humana da pessoa. Então, a legislação, ela tenta trazer esse equilíbrio. É injusto? Pode ser. Sim. Mas o que vale mais
é a parte fraca dessa situação Sim, e vulnerável. Sim, você falando assim, eu tô lembrando desses empréstimos consignados, que o neto ou o filho faz o nome dos pais, e de repente o velhinho que tava lá e não consegue mais tirar o dinheirinho para pagar a luz, né? E tipo assim, e não tem como bloquear esse cara, tipo assim, a gente sabe que o velhinho chega e fala, né, que foi meu filho que pediu, meu neto que pediu, É o que mais tem. não tá pagando, e eu não tenho dinheiro para X ou Y, né? E tipo assim, e não tem como, tipo assim... Não tem. Botar esse cara... Existe uma forma, mas né? não tem, de forma geral não tem. Bloquear esse cara Não pode. Imagina o seguinte, você já imaginou um reflexo se fizesse isso? Vamos ali, o vozinho e a vozinha chegou lá no banco, eu peguei no meu nome, mas para o meu filho e para a minha filha, e eles não pagou, então tá aqui, então o senhor não deve mais. Ou vai lá na justiça, eu digo simplesmente isso, não deve mais. Já imaginou a insegurança jurídica que você vai causar no sistema financeiro? Você vai causar um caos tão grande e você vai abrir brechas para pessoas de má fé fazerem isso. Então, assim, isso acontece? Lamentavelmente. Mas houve a conivência do vovô, da vovó, do papai, da mamãe, lá do marmanjão de má fé que fez isso. Vamos bloquear esse marmanjão? Tipo assim, não tem nada que a lei pode, tipo assim, proteger a terceira idade, da mesma forma que a lei protege o menor? Pode proteger. Proteger a terceira idade. Pode proteger. Por exemplo, se eles forem... pelo meu filho. Tem o estatuto de idoso. Tem. Pode proteger. Mas aí você vai ter que interditar. Você vai ter que chegar para a justiça e falar, meu pai e minha mãe, eles já não estão na sua plena capacidade mental. Então, nós vamos interditá-lo. Pode. Então, você não pode simplesmente só olhar que corre risco, que o filho ou neto pode fazer. Porque se você fizer isso, você está tolhendo a liberdade individual da pessoa. Sim. Então, você está vendo como que tem que ser muito cuidadoso nessas questões, porque se a gente olhar só um lado, você vai e resolve. Só que isso causa reflexos. Toda legislação, antes dela ser sancionada, é feito um estudo nas casas legislativas sobre o impacto legislativo daquela lei. Quais serão, assim, como que aquilo ali, ela não vai só ter o efeito... Até onde ela vai parar, né? Até onde vai parar. E isso tem que ser feito um estudo complexo. Lá no Senado e na Câmara dos Deputados, existem os consultores legislativos de áreas específicas de leis. Eles vão fazer um estudo para mostrar para os deputados. Senhores deputados, se essa lei for aprovada, vai causar isso, isso e isso. Olha o reflexo. Ela contradiz essa outra lei. Então, nós vamos ter conflitos de lei ou nós vamos ter consequências na sociedade, no sistema financeiro, na liberdade individual. Alguma coisa. Então, não é simplesmente você... mãe, se hoje eu acho que se eu fizer essa lei, está tudo resolvido. Não, tem que ter um estudo. Ela está minimizando um problema dela, né? Nós temos que ter um estudo para... Entendi. Por exemplo, nós tivemos agora recentemente uma lei que autoriza os cartórios extrajudiciais a apreenderem veículos financiados que não foram pagos. Ótimo. Os famosos Finan. Isso, tá bom. Mas se... Aí o banco chega lá no cartório extrajudicial e diz assim, o senhor João... Os João vão ficar bravos comigo, porque eu estou falando muito do senhor João. Coloca Mané. É o seu Mané, né? O seu Mané, ele comprou esse carro meu, pagou 10 parcelas e as demais não foram pagas e o vencimento antecipa. Eu quero esse carro. Vai lá no cartório, no oficial do cartório. Tá bom. Aí o oficial do cartório, ele vai fazer os procedimentos e vai lá para pegar o carro. A apreensão. Tá. E se chega ali, o devedor, ele diz, não vai levar o meu carro. Você tem uma ordem judicial? Não tenho. Eu tenho só um mandado administrativo, uma ordem administrativa do oficial do cartório. Não vai levar. E agora? Está vendo o reflexo? Quem criou essa lei não estava prevendo essas questões da oposição. Agora, se isso cai no judiciário, na mão do oficial de justiça, ele já vai com um policial e vai cumprir aquela ordem. Ele vai dar cumprimento. Se a pessoa quer, não queira, tem problema, paguei, chorando ou não chorando. Lamentavelmente. Já aconteceu você ter que tirar um carro? Muito. Isso é... Quantos anos de profissão?
Eu tenho mais de 24 anos. Ixi, Ele tirou uma localiza já. Uma localiza. sério, como é que é, hein? Quem é mais desesperador, assim, o homem ou a mulher que chora assim mais? Acontece sair chorando? Não. As mulheres, elas externam mais as suas emoções. Chora. É por causa de Chora. você, vagabundo, já começa a brigar com o marido. Você quer ver um exemplo? Deixa eu te dizer um exemplo. Esposa de devedor de pensão alimentícia. Nossa. Ele foi preso, ele não pagou, foi preso. Eu vejo duas reações nesse caso, quando a gente vai prender o devedor de pensão alimentícia. O primeiro caso, a esposa fala: eu falei para você que você tinha que pagar, senão você ia ser preso, tá vendo? Agora você está sendo preso. Tal. Essa é a minoria. Mas das você dá mulheres. 24 horas para ele pagar quando você está lá? Ou Não, ele você pode pagar no mesmo dia, só que ele vai ser preso naquele momento, ele vai ser. Então, assim, eu não posso dizer, eu vou ficar aqui esperando o senhor pagar essa dívida. Não. Esse já teve prazo. 90 dias. Já teve. Não, ele tem um prazo de 3 dias para efetuar o pagamento após a citação da pensão que ele deve, provar que já pagou ou justificar a impossibilidade de pagar. Ô, Emerson, isso aí está diminuindo cada dia ou não? Ou está aumentando? Mulher pode ser presa também se não pagar? Sim, mulher pode ser presa. Você já chegou? Já aprendi. Já aprendi uma vez, uma mãe de 2 crianças, que o pai executou a pensão alimentícia. Mas tem aumentado esses casos? Não tem aumentado. O que eu tenho visto tem as ações de conhecimento, de pensão de alimentos. E isso tem, assim, havido uma constância. Não diminuiu nem aumentou. Tem uma constância, porque a população aqui Obrigado. A população da nossa região não aumentou tanto. Então, não houve esse aumento exponencial proporcionalmente à população. A população está meio estabilizada. Sim. Aumentou um pouco no município de Aporé, mas está meio estabilizado. Então, continua a mesma demanda, a quantidade. Teve uma crescente de habitantes, né? Não, porque nós temos 2 tipos de processo de pensão alimentícia. O de conhecimento, que é aquela ação que a mãe chega e fala para o juiz: olha, eu sou mãe do fulano, tal, e o Mané, o pai das crianças, não está pagando a pensão. Ao juiz: espera aí, então chama aqui. Vou colocar uma pensão provisória para ele pagar e vamos marcar uma audiência para entrar num acordo, numa pensão no valor definitivo. Esse que nós chamamos de processo de conhecimento. É um processo um pouco mais demorado. Aí o pai, ele vai lá, tal, e geralmente ele vai ficar muito consciente nessa audiência de que ele tem que pagar. Porque no Brasil tem-se um ditado assim, né? Que tem 2 coisas que certeza que dá prisão: pensão alimentícia e Maria da Penha. Sim. Então, essas aí, assim, incontestavelmente, vai dar prisão mesmo. Nessa audiência, o cara ele já vai ficar meio esperto. Peraí, se eu não pagar, eu vou ser preso. Eu tive essa chance, eu fiz o acordo e tal, eu não quero correr esse risco. Vê se eu estou enganado, mas os valores não são muito baixos. Pelo menos que a gente vê aí na rua, os valores são pequenos. Assim, poucos casos que a gente vê que os valores são altos para pagar a pensão. Porque vai depender da renda do devedor. Onde nós estamos situados, aqui que é uma zona rural, né? Os valores são pequenos, né? Não são assim, aviltantes. Porque é proporcional. Você também não pode colocar um valor que você vai inviabilizar a sobrevivência do pai. Porque muitas vezes aquele pai já tem uma nova família e tem mais filhos. Mais ou menos que 30% do salário mínimo? Se ele ganha um salário mínimo, vai ter que ser isso. O máximo vai ter que ser isso. Porque vai inviabilizar a vida dele. Uhum. E ele tem outros filhos, ele tem outra esposa, tem outros filhos para ele cuidar também. Sim. Assim, então você tem que olhar desse lado. Mas assim... Aí a mãe que tem que se lascar com o resto, né? Aí, nesse caso, a mãe vai ter que... Porque assim, que a lei, né? A lei, ela fala assim, olha, o menor, ele tem direito, mas quem faz esse direito... esse é o problema da grande lei do Brasil, quando ele fala de direitos, principalmente do ECA e tal, né? Agora, quem vai cobrir o que o ECA exige, ele não coloca no cheque. Não. Geralmente, entendeu? vai ser o Estado. Mas... Aí vai ser o Estado. Entra o papel do Estado, né? Sim. O Estado, ele existe para o bem-estar do cidadão. Não o cidadão para sustentar o Estado. Sim. O Estado ele funciona para o cidadão. Então, assim, faz parte da vida em sociedade. Aí, o que acontece? Você disse aí, 30% do salário mínimo. Mas a criança, às vezes, precisa de um medicamento que é muito caro. O pai não vai conseguir. O pai não vai
Não tem, você pode prender ele. Mas se ele decidiu, eu vou pagar metade, a outra pode entrar com a metade ou não, outra parte? De forma geral, as despesas extraordinárias são divididas entre o pai e a mãe. Deixa eu só entender aqui, o que é despesa, talvez não seja a sua área, né? Já estamos entrando para a área de chegar. Não, mas é bom para a gente aprender. O que é essas despesas extraordinárias? Veja só, quando você estabelece a pensão, ela é a pensão de alimentos. Sim. Então, assim, ela envolve principalmente para o alimento, a sobrevivência da criança, comprar vestuário para ela, tal. Essas extraordinárias são os remédios, uma emergência médica, uma consulta médica, às vezes uma cirurgia, material escolar, às vezes há alguma coisa que não envolve alimentos. Então, qualquer coisa que não é alimentos, não é vestuário, ela é extraordinário. Então, geralmente no acordo de pensão é colocado esse valor de 30% do salário mínimo. Sim. Ou 30% da renda da pessoa, porque às vezes ela ganha um pouco mais de um salário mínimo, e ao mesmo tempo, assim, você vai arcar com 50% dessas despesas escolares, medicamentos ou uma outra emergência que venha a surgir para essa criança. E hoje também pode também pegar o avô e a avó entrar nisso aí também, Pode. Há casos, por exemplo, que o pai ele se oculta tanto que não consegue receber, mesmo você fazendo a citação por edital. Aí saiu a ordem de prisão. Mas onde que ele está? Talvez ele foi mudou para outro país para se furtar e não consegue o endereço, mas os pais estão aqui. E os pais sabem onde mora, mas eles não vão dar o endereço. Aí, nesse caso, alguém tem que pagar. Não vai ser o Estado. Vai ser o avô, a avó, na ausência deles, os tios. Alguém vai ter que pagar. Vai ter que ir atrás aí de alguém. Alguém vai ter que ir? Vai ter que ir. Só que até chegar nesse ponto também demora. Demora. Aí a mãe... Comigo foi assim, eu não tinha endereço de jeito nenhum. Pula essa parte. O dia que sair é o dia que eu não preciso mais, né? Aí Queria levantar duas questões com você. A primeira, da segurança da tua profissão, que a gente conversou antes do podcast, né? é perigoso, né? É uma profissão de risco. E outra questão que eu queria abordar com você é em relação à profissão propriamente dita, que me parece que é muito poucos profissionais da tua área no Brasil e que é uma bela opção para quem quer fazer concurso, né? Para se preparar, né? Sim. Segundo a nossa federação, há em torno aí de 35 mil oficiais de justiça. É muito pouco. Muito pouco. Muito pouco. Pega só o estado de São Paulo. E esse é o principal obstáculo da nossa profissão, a sobrecarga de trabalho. Imagino. Porque nós temos uma demanda muito alta, o número de processos tem aumentado e os prazos têm sido menores, porque com o processo digital as coisas andam mais rápido. É muito mais fácil hoje você entrar com uma ação judicial num processo judicial eletrônico, do que antigamente que você tinha que ir lá no fórum, protocolar uma petição, todas aquelas coisas. Agora não, o advogado do escritório dele, da casa dele, ele de férias, num outro país, ele está peticionando. E a segurança? A segurança do oficial de justiça. O oficial de justiça é uma profissão de risco. Só que nós somos muito vulneráveis nessa questão. Primeiro, nós somos o único agente do Estado que utilizamos o nosso carro particular para trabalhar a serviço do Estado. Somos o único. Você nunca viu um policial pegar o carro dele lá na garagem para ir atender uma ocorrência? Nunca. Não. Você nunca viu um delegado pegar o carro dele para fazer uma investigação, prender alguém? Não. Mas o Estado restitui? O Estado restitui... A quilometragem rodada. Isso, uma despesa. Mas nós chamamos de... não. A depreciação é uma indenização de transporte nós recebemos. Em alguns casos ela é suficiente para a despesa, outros casos não. Porque você tem que pagar. Você não pode ter um carrinho qualquer para cumprir, para ir numa fazenda. Uma SUV, no mínimo uma SUV. Eu tenho um Jeep 4x4 diesel, preparado para off-road, para eu ir em fazendas, porque eu tenho que ter a garantia de eu ir e voltar. Antes de eu ter a condição de comprar esse carro... Mas o Estado restitui? Restitui. Chama uma indenização. Em alguns casos vai depender do seu veículo, ela vai ser suficiente para a despesa, para você pagar a manutenção do carro, o seguro
e os impostos. Geralmente é quilômetro rodado, né? Que já que você coloca um valor para embutir tudo. Nesse caso, ocorre essa questão de quilometragem, pelo menos eu vou dizer como que funciona no estado de Goiás. Cada estado tem seu código de organização judiciária, seu código para questão de custas e deslocamento do oficial de justiça. No estado de Goiás, só é contado a quilometragem nos mandados cuja parte não é beneficiária da assistência judiciária, da justiça gratuita. Então, nesse caso, aí ela tem que arcar com a nossa diligência. Aí há uma diferença. Até 50 quilômetros é considerado urbano. De 50 a 100 é rural, aí tem um valor. 50 assim, tá doido. É absurdo, né? Para o tamanho dos municípios, sim, super pequeno. Sim, então, é considerado... 50 quilômetros tem que ser São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, não Itajá, interior do... Justamente. Só que é o percurso de ida e volta, viu? É considerado. Mesmo assim, né? Não é só... mas 25 é muito pouco. E aí acima de 100 quilômetros. De volta tem um outro valor. Só que o que passar disso, o oficial de justiça vai ter que arcar com... Isso é de uma profissão de alto... ligar, né? Essa hora que o cara fala assim, pô, agora vou usar a tecnologia, vou ter que ligar, né? Aí, nesse caso, nós não recebemos a locomoção. Se eu utilizei... sim. Então, não é devida. Ela não é devida. Mas beleza, mas aí você vai lá, aí o cara não tá. Você andou 30 quilômetros para ir numa fazenda e 30 para voltar são 60. Aí, de repente, você chegou lá, o cara não tá. O cara foi para a cidade, né? Acontece. Infelizmente. Aí você tem que fazer outra viagem. Essa viagem, outra segunda conta? Conta. Se for da justiça paga, conta. A parte vai ter que arcar, pagar uma nova diligência. Agora, na justiça, na assistência judiciária, na justiça gratuita, que eu diria que são 95% dos processos, pelo menos na nossa comarca, que é de uma comunidade, o município é de uma comunidade pobre, né? Não é igual você pegar de uma capital em que tem pessoas que têm mais recursos. Aqui, a maioria das pessoas, elas ganham pouco. São assalariadas, é aposentado. Ela não vai ter condição de pagar um processo. Então, ela vai na assistência. Aí, nesse caso, o tribunal ele vai te dar um valor fixo. Se for na cidade, é o mesmo valor de eu ter que rodar 100, 200 quilômetros. Nossa. E se eu tiver que fazer mais de uma diligência, o oficial de justiça vai fazer. O problema é seu. Você tira do seu dinheiro aí. Se a minha indenização não deu certo, tira do seu salário. E eu já fiz isso, de tirar do meu salário para custear diligências. E a indenização deve ser demorada também, né? Agora ela é rápida. No início ela era muito demorada. Você tem que tirar, depois você resolve com o Estado. Hoje, assim, o que acontece? O Estado ele só me paga depois que eu faço a diligência. Só depois. Ele gosta de coisa fiada? Isso, justamente. Mas ele paga. Ele gosta de notinha? Ele paga. Ele paga. Eu não sabia que o Estado gostava de notinha, não. É desse jeito. Então, assim, eu tenho que diligenciar primeiro para depois eu receber por aquele mandado. E isso é tanto dos mandados da justiça gratuita quanto dos mandados pagos. Sim. E acontece, assim, que eu já ouvi casos, assim, por essa justiça ser tão morosa, eu acho que você já deve ter acontecido. O casal, final de ano, o aniversário do cara, de repente ele bebe, de repente ele empolga e desce o braço na patroa. Pô, o fulano tá te olhando, não gostei, ela apanha, né? Ele tá com o ciúme do cara e quem apanha é a mulher. De repente, da polícia. O vizinho chama a polícia e tal. Aí, beleza, aí vai lá, Lei Maria da Penha e tal. 95 dias depois, chega a intimação. Aí ela já tá com o cara lá e ela fala pra você que chegou lá pra intimar o cara: não, já perdoei, ele tava bêbado e tal. Acontece? Acontece muito. Mas e aí? Mudou agora a legislação sobre isso? Olha, o que acontece? Nós, oficiais de justiça, não podemos e não temos o poder de revogar uma decisão do juiz da medida protetiva. Porque o que acontece? Eu posso até chegar na casa da vítima e o agressor está lá. E tem a ordem que saiu agora. Ela foi lá, tem 24 horas. Isso é um processo que anda em questão de horas, não dias. Porque nós estamos falando de segurança da vítima. Então, ela vai na delegacia, aí vai para o juiz, a ordem judicial, tudo é questão de horas para resolver. Eu chego lá, o agressor está dentro de casa. A ordem do juiz é retira ele e ele tem que ficar afastado 200 metros e não pode mais falar com a vítima, nem com os familiares. Só que, nesse intervalo,
há uma reconciliação. Ah, eu te perdoo, aquela coisa. E acontece de chegar lá, eu encontro. Eu dou cumprimento a essa ordem, eu não posso revogar. Porque o que acontece? E se ela está sendo coagida? Sim. É porque ele pode dizer o seguinte, vai vir um oficial de justiça e vai dizer que nós estamos de boa. Não só tomar outro pau. Se não, é o seguinte, agora você apanhou, da próxima, você vai morrer, eu vou te matar, tá bom? Então, aí o que nós fazemos nesse caso? Ela pode dizer que não quer mais, nós vamos dar o cumprimento à ordem, nós vamos retirar. E ele sai de boa, costuma? Costuma sair de boa, né? Costuma. Assim, dois porque geralmente com o policial, fora, né? mas tem que sair de boa, né? Tem que sair. Então ele sai, porque senão ele pega o Uber. vai pegar o Uber, vai pegar o Uber do Estado, né? Que não vai ser interessante. E ele vai para a pousada do Estado, que também não é interessante. Aí, ele sai de boa. Agora... Mas ele te encara assim, te olha torto? Não, o que você tá fazendo não. aqui? Nunca aconteceu de um cara te olhar torto? Querer... Não, nunca teve esse caso, não. Porque você estando com a força policial, você personifica a força do Estado. Sim. Eu chegar, por exemplo, aqui, eu não tenho um uniforme de oficial de justiça, não existe. Não existe. Não existe. É um Porque eu vou civil chegar normal. assim, de camiseta, de calça jeans. Agora, às vezes a pessoa vai olhar e não tem nenhuma arma na mão, ele pode ficar corajoso. Né? Mas se eu chego para a polícia, o recado está bem dado ao Estado aqui. Sim. Você vai encarar o Estado? Não. Então obedeça essa ordem judicial. Sim. Não tem problema. Agora existe também a situação, depois de 90 dias, como você disse. Passou aquele ímpeto, nós tiramos o agressor. Agora, se a mulher, por conta, ela aceita ele voltar, já não é problema nosso. Então, nós cumprimos a ordem judicial, retiramos o agressor. Mas, se daqui 2 horas ele falar, né, eles resolveram lá, tá de boa, não, volta para casa. Aí é a questão dela. Mas parece que mudou a legislação nesse sentido, né? Que depois que faz a denúncia não pode mais revogar. Que era muito comum acontecer isso na delegacia. Revogar agora, pode. Que agora Pode. parou esse negócio, né? Revogar pode. Sim, mas a Maria da continua o Penha. processo, mas continua o Isso, processo. o crime... Continua. A ação Evolui. penal, ela é incondicionada. Independe da vontade da vítima. Isso é importante. Aí se continua. Isso Mas é aí ela tem outro importante. peso, né? Mas ela passa a ter outro peso, né? Passa, por exemplo, se é ainda muito continua mais na leve. convivência, vai ser mais O peso leve. é bem mais leve. É leve, Sim, mas é leve, e não mas tem uma indenização. Mas eu vejo assim, Freitas, que é cumulativo. Que a pessoa vai receber uma advertência. Ele pisou. A advertência ela vai ser condenada, às vezes a 1 ano de reclusão. Não, é 1 ano de reclusão, vai pagar cesta básica. Não é só isso, não. Não. É, no Brasil, A violência tá doméstica, diferente. não. Às vezes a prestação de serviço comunitário. Não, o que a gente está falando é se a vítima, né, foi lá e perdoar. Aí o cara vai acabar recebendo. Mas vai ser condenado de 8 meses a 1 ano. Sim. Condena, mas é um ano, paga 10 cesta básica ou vai, sei lá, fazer algum trabalho na Vai rua. pagar, mas... Lavar banheiro de praça. Vai ter que prestar serviço comunitário. Sim, ele sim. vai ter os seus direitos políticos suspensos. Então, assim, vai ter... Alguns casos, ele vai ter que fazer um curso sobre violência doméstica. Ah, é? E outra questão que nós sempre encaramos, os homens, geralmente, eles entendem que violência doméstica é agressão física. Porque quando você chega lá para cumprimento de ordem, mas eu não bati na minha esposa. Eu não bati na Mas minha o cara companheira. é um cavalo. Ele não bateu. Justamente, ele não bateu, mas ele disse que vai matá-la. É pior, né? Então, assim, a agressão não é só física, a agressão é psicológica, a agressão é verbal, são ameaças. Mas a agressão pior que eu vejo aí é a agressão financeira. Essa que é a grande situação. A pessoa ameaça financeiramente ela. Olha, se você largar de mim, se você não aceitar isso, né? Acontece. É o que mais acontece. Acontece. Isso que é Ela a se grande submete. opressão para as mulheres. São a questão, a Mas dependência você tem esse financeira e a financeira. dependência emocional também. Mas tá? você tem esse feeling? É que tem uma doença quando é emocional, Sim. né? Que eu vi um caso em São Paulo, o cara batia demais na mulher. E a mulher voltava com o cara. Teve um dia que o cara vai pesar na mão, né? Já não bateu, meteu Sim. a faca. Já, o bater já não resolvia. Sim. Meteu a faca na mulher. Aí a mulher no hospital, foi os irmãos, a mãe e tal. Não, o culpado foi eu, não foi ele. Aí interditaram ela. É como?
eu tomo uma facada, né? A culpada é eu que tomei a facada. A vítima, né? Inverte as coisas aí. Aí tá errado, né? A mulher. Tá muito errado. Não, eu que tava errado. Né? Não existe isso. Não tá no juízo normal. Né? Não tá. Casos de morte no Brasil. Ontem, por acaso, eu vi, teve uma reportagem bem grande ontem na Record, né? Casos de morte no Brasil de 4 a 6 diárias. Né, diárias, né? Fora as agressões físicas. O Brasil é um dos países... isso também, né? O Brasil... Falou, e ontem, agora está acontecendo o contrário também, né? Mulher matando o homem. Ontem mostrou vários casos. Mas isso é muito pouco, em comparação proporcionalmente. Não, sim, mas está acontecendo também. A questão... Dura essa moda pegar, né? Aí os homens chegam cansados, bateu de segunda a sexta. Sexta-feira ele passou no boteco, chegou bêbado em casa. Aí a mulher joga álcool e mete fogo. Hoje a coisa ficou muito Brasil... boa em relação às câmaras de segurança. Sim. Isso ajudou demais. Agora o servidor público federal mesmo, né? Foi semana passada, né, que foi filmado, ele agredindo a namorada e o filho da namorada. O procurador do federal já pediu, né, que a demissão sumária dele. Então, tudo devido ao quê? Uma câmera de segurança estava no estacionamento do prédio. Então, isso ajudou muito a tecnologia. Ajuda. Voltando ao caso de violência doméstica. Tá muito, assim, de todos os casos que você pega, a maioria você tem uma média, assim? Poxa, é mais Não, o negócio dele é localiza. Eu acho que o pior dele deve ser ou é arrancar carro dos outros. Não. Ou deixar os outros a pé. Não Qual que é o seu dom? Deixar os outros a pé? É o seguinte, se eu não fizer, outro vai fazer isso, né? A gente tenta da melhor forma ali para resolver a questão. Mas tudo depende. A maior das nossas demandas são atos comunicatórios. Eu diria que entre 80% a 90% dos mandados que nós recebemos são de atos comunicatórios. Uma citação, a citação é aquele nome que damos à intimação para chamar a pessoa para o processo. Olha, Freitas, o senhor Mané entrou com uma ação contra você. E aqui eu estou te notificando, estou trazendo a seu conhecimento e você tem prazo para contestar. Então, essa é uma citação. A intimação, a pessoa já está dentro do processo, ela já tem conhecimento, então é uma intimação para pagar, para fazer alguma coisa, deixar de fazer alguma coisa, mas para comparecer uma audiência. Tudo é intimação, né? Para nós do lado de cá, tudo é intimação. Bateu na porta, aqui é o oficial de justiça, né? Já... Agora, o oficial de justiça, como eu disse, a nossa profissão, ela é muito... o oficial de justiça, ele é todo tipo de profissional. No mesmo tempo que eu estou lidando com uma violência doméstica, eu estou aprendendo um carro. Ao mesmo tempo que eu estou lidando com isso, eu estou na esfera da infância e juventude. Às vezes, uma internação de um menor infrator. Nossa, você faz isso também? Também, sai a ordem. Emerson, me diz uma coisa, aqui, o lado do ser humano, eu vejo assim que a gente, em diversas profissões, a gente separa. Eu, profissional, e eu, ser humano. Às vezes, se chegar numa casa lá que você tem que fazer alguma coisa, retirar algum bem, você vê que a situação da pessoa é de vulnerabilidade. A gente não faz a cumprimento da ordem. Existe essa possibilidade? Existe essa possibilidade. Por exemplo, se eu recebo uma ordem, mas é raríssimo isso acontecer. E para mim nunca aconteceu. Deve existir algumas situações. Até chegar a esse ponto, já houve um processo... que a pessoa realmente é de boa índole, que a pessoa faz, mas está passando uma dificuldade. Qualquer um pode passar, né? Por exemplo, se eu chegar lá e eu vejo que, para o cumprimento daquela ordem, aquilo ali vai prejudicar a criação dos filhos, o sustento da família, eu informo ao juiz. Falo, doutor, porque eu sou os olhos do juiz. O juiz está lá no gabinete. O oficial de justiça é o único elo entre o jurisdicionado e a justiça. Isso é bacana, e às vezes a única pessoa... Isso é bacana. Que o jurisdicionado mas tem que estar focado de muita empatia para fazer isso. Sim, o oficial... Você quer que eu estou lembrando? Nós somos a personificação da justiça ali. A pessoa, muitas vezes, ela não vai ter contato mais com o advogado dela, com o promotor e com o juiz, mas ela tem contato com o oficial de justiça. Sim. Então, o oficial de justiça que vai orientar sobre quais procedimentos legais ela vai fazer, as consequências daquilo, e vai acalmá-la numa situação muito apreensiva. Isso é muito legal, né, de saber que o oficial de justiça, no caso o Emerson, que está aqui, que é nosso convidado,
Ele pode chegar no juiz e falar assim, olha, tem uma situação toda especial. Eu posso com esse até dar um caso, exemplo. Né? Ah, por favor. Posso até dar um exemplo. Por favor. Como eu disse, assim, como assim é muito, são muitas coisas que o oficial de justiça lida. Eu recebi uma intimação para intimar um senhorzinho que a filha entrou com uma ação para ter a medicação do Estado, porque ele com vários problemas de saúde. Só que o que acontece? No decorrer do processo, o juiz mandou fazer uma perícia nele, lá em Goiânia. Então, tá bom. Saiu a intimação, ó, intima o fulano na pessoa da sua filha, porque ele estava interditado, para ele comparecer lá em Goiânia para fazer uma perícia. Eu cheguei lá, o senhorzinho quase 100 anos. Nossa. Olha, numa situação, assim, muito delicada, sabe? Assim, para comer, precisava colocar comida na boca dele. Ele estava no estado semi-vegetativo. Nossa. E eu falei, meu Deus, como é que coloca uma pessoa dessa numa ambulância para ir? Ela vai morrer no caminho. É, isso aí. A juíza não sabe, na época a juíza, ela não sabe disso. Eu vou ter que fazer um relato. Eu fiz a intimação, só que lá mesmo eu disse, doutora, a situação dele, eu não tirei foto porque é uma questão muito íntima. Sim, né? sim. Mas aí eu relatei. É um senhor de tantos anos, ele está assim, doutora. Possivelmente esse transporte de ambulância vai trazer muitos danos à saúde dele e tal. Eu expliquei em detalhe. A juíza pega, olha a minha certidão, ela diz assim, eu dispenso da perícia. A certidão do oficial de justiça já diz tudo que eu preciso. Julgo procedente a ação. Fé pública, né? Fé pública. Então, eu pude, por meio do meu relato, eu como que substituí uma perícia médica. Parabéns a você. Nossa. E aí resolveu isso. Ótimo. E eu tive o prazer, depois de ligar para a filha e falar, fique tranquila, Meu já está Deus, resolvido. que coisa boa. Sim. Então, assim, isso é muito significativo. Sim. A nossa atuação... Tem um lado humano também, Isso. Né? Então, ao mesmo tempo estou fazendo isso, como eu disse, eu estou fazendo uma avaliação, porque o oficial de justiça ele é avaliador judiciário. Eu estou avaliando uma fazenda, às vezes eu estou avaliando um carro, eu estou avaliando uma vaca, e eu não tenho formação de agrônomo, eu não tenho formação de veterinário. Sim. Eu não tenho formações técnicas, mas muitas vezes eu tenho que fazer um laudo que o juiz manda, mesmo eu não tendo uma formação técnica, porque eu sou os olhos do juiz. Sim. Então, o que eu digo tem, às vezes, mais peso do que, às vezes, assim, uma questão de um laudo técnico que foi feito de forma superficial. Sim. Olha, eu fiz uma avaliação recentemente de um imóvel urbano que a parte dizia que valia X. Eu cheguei lá, fiz a vistoria, e a parte apresentou um laudo de um corretor habilitado. Eu avalio por um quarto do valor. Avaliei por um quarto do valor que o corretor... Então estava muito errado. Estava muito errado. Mas o que eu fiz? Fiz o levantamento de preço. Eu fui conversar com outros corretores, com uma corretora lá, tal. Quanto que está um imóvel assim? Acho que não pode pegar pelo embasamento do IPTU? Não, porque não reflete a realidade. Não Graças reflete. a Deus, né? Não reflete. Ainda bem. Né? É bem inferior a municipal. A municipal. Então, você tem que pegar o valor de mercado, o que está sendo negociado. Eu tenho duas questões para você, antes de entrar no livro, que a gente precisa entrar no livro, estamos acabando já o horário do podcast. Mas eu acho que uma grande dificuldade do oficial de justiça hoje, que eu vejo, é os endereços. Sim, né? muito grande. Que deve ser uma dificuldade muito grande para vocês. E Sim. como é que você faz esse trabalho de detetive? O oficial de justiça ele não pode fazer o trabalho de investigador. Mas, por outro lado, ele não pode ser passivo também. Sim. Ele tem que equilibrar a função dele. Por exemplo, assim, eu tenho um endereço, a Avenida Leonel Franco de Oliveira, lá de Aporé, que ela atravessa a cidade toda, ela passa por 5 bairros lá de Aporé, sem número. Meu Deus. Ou até com o número, mas a pessoa se mudou. Como é que você faz para chegar? Aí eu pergunto para vizinhos. Não conseguiu. Aí se o morador, o senhor conhece? Não conheço. Aí eu vou para um vizinho, sabe se o fulano morou aqui? Morou, mudou para uma fazenda. Mas para qual fazenda? Não sei. E aí? Aí assim, eu levo essa informação para o juiz. Doutor, aí a parte interessada vai ter que fazer esse serviço de investigação. Então, eu não posso fazer a investigação. Eu posso
tentar descobrir ali nas imediações para onde foi o paradeiro, mas não é meu dever. E o juiz não pode pedir para o delegado fazer essa Pode. investigação? Se for um processo criminal, ele pode pedir isso. Tá. Mas geralmente vai para o promotor ele suprir esses endereços. Aí o promotor tem uns sistemas lá que eles acessam. O promotor tem um oficial de promotoria que pode fazer uma investigação. Ele pode. Tá. Porque o promotor é o seguinte, ele é o órgão acusatório. Então, ele pode fazer as diligências de investigação. A justiça, ela tem que ser imparcial. Ela não faz investigação. Mas se assim o promotor chega, vai encontrar o réu em tal lugar, aí nós vamos lá. Mas assim, nós temos esse equilíbrio. A atuação do oficial de justiça tem um termo técnico que é discricionariedade. O que é discricionariedade? Nós temos tantas funções que é impossível você colocar no papel um manual de procedimento. Você coloca as coisas básicas. Sim. E, diante da realidade, você vai ter que ter uma ação para materializar aquela ordem judicial. Sim. Então, em alguns casos, depende de você. Olha, eu cheguei na casa. Não mora aqui. Então, tá bom. Tem um oficial que fala, não mora. Mas tem um outro oficial que ele vai lá e vai não investigar, mas procurar para algum vizinho. Um comércio que está próximo. Então, ele já vai conseguir a informação. Eu já consegui informações de pessoas assim. Não precisei devolver a intimação. Eu fui no endereço atualizado da pessoa. Às vezes, agora, a gente consegue o celular. Né? Então, às vezes, um amigo ali e tal. Não, mas eu tenho o celular dele. Me dá aí o celular. Aí a gente já começa a investigar. Isso aqui é o celular da pessoa, o número. Nós temos as nossas formas. Por exemplo, uma das coisas para ter, assim, quase a certeza, eu vejo se aquele número é a chave Pix da pessoa, previamente. Então, ali, para mim, 90%, se a chave Pix dela, é titular. Agora, eu só preciso saber se esse celular está com ela. Só que legal, isso. né? A sacada, né? Aí não tem como o cara falar que não é, né? Sim, então nós temos os meios para... não é? Ué, e o Mas peraí, o Pix já teve caso essa? assim. Já teve caso. Cara. E aconteceu, mas sabe que aí teve certa pessoa aí falou... o sangue sobe nos olhos, só. Não, mas assim, você vai com calma. Você vai com calma. Mas com sangue nos olhos. Porque antes você já não diz que você já sabe por meio do Pix. Você pergunta, eu falo com fulano? Não conheço. Mas esse número é o Pix do fulano. Aí já teve caso que a pessoa falou assim, mas eu comprei esse chip tem 2 semanas. E acontece mesmo. Que as operadoras, quando a pessoa às vezes deixa de utilizar, rapidinho ela pega aquele número e já utiliza. É muito rápido. Entendi. E tem pessoas que trocam de chip constantemente. Então, assim, ela cadastrou como chave Pix e às vezes ela tem vários números. Emerson, o papo tá bom demais, mas vamos entrar no livro, como também é escritor, né? Como é escritor. Mas eu precisava falar um negócio aqui. Como é que você dorme? Como é que você chega em casa? Porque querendo ou não, a gente é energia, né? Não, acho que tem uma profissão que nem a do Emerson, tem que desvincular, se não desvincular... A gente precisa de ajuda profissional. Eu já precisei de terapia. Terapia, psiquiatra. A minha terapeuta é oficial de justiça. É? Então ela conhece os obstáculos, eu não preciso dizer para ela. Eu tô com esses abacaxi e tal, me ajuda aqui. Nossa, então, porque é principalmente na difícil, questão né? de ansiedade. Dentro da nossa classe, há muitos problemas emocionais. Ansiedade, burnout... devido à sobrecarga do trabalho e por você estar exposto, alguns colegas, a muitas situações estressantes do trabalho, né? Então, temos muita ocorrência disso. Nossa, deixa eu te falar, e eu desejo por escrever livros, veio de muita leitura, muito estudo ou experiência da profissão? Não foi proposital. Eu digo o seguinte, eu não escolhi a profissão de oficial de justiça, a profissão que me escolheu. Sim. Eu não escolhi escrever esse livro, as circunstâncias me levaram a escrevê-lo. Ele é baseado na minha dissertação de mestrado. Olha, que legal. Então, aí eu publiquei a minha dissertação, fiz a defesa, publiquei ela, foi aprovado pela banca com louvor. A tese foi burocrata, pacificador de conflitos? Isso, eu vou até explicar essa palavra burocrata aí, né? Isso, mas a minha dissertação eu utilizei outros termos. Para o livro eu fiz uma modificação para que ficasse uma forma mais acessível, porque ninguém gosta de ler tese e dissertação. Esse livro é um livro técnico ou um leigo pode... Pode, o leigo vai poder entender. Vai, porque tem alguns termos aí que são explicados
Bacana, Então é para todas as pessoas. Você simplificou ele para ser um livro popular. Isso, justamente. Né? Não é só para quem estuda direito. Isso, E exatamente. onde podemos adquirir? Ele está na Amazon, nas principais lojas. Olha que legal. Online, ele está disponível. Mercado Livre também, não? Mercado Livre, pô, você sabe que eu nunca procurei no Mercado Livre para ver se o meu livro está lá? Ah, é? Olha, pode ser que às vezes alguma loja Qual que é a do editora? Marketplace é a editora Dialética. Dialética. Ah, legal. Está no site da editora Dialética. Ele tem em formato físico e formato digital também. Olha. Para Kindle da Amazon. Kindle também? Que legal. Também está Se disponível. as pessoas tiverem alguma dúvida sobre o livro, podem entrar em contato com você por Pode, Instagram. No meu Instagram, que por favor. é oficial, underline, Oficial, Emerson X. underline, Emerson Emerson X. X. E qual que é Legal. o cerne do livro? Esse eu quis trazer o seguinte: os obstáculos da atuação do oficial de justiça, o oficial de justiça qual burocrata. Porque quando fala a palavra burocrata, ela não é muito bem vista. Tem a ver com coisas negativas. Com burocracia, na verdade não tem muita coisa a ver, né? Mas esse livro ele foi escrito sob a ótica não do direito, mas sob a ótica da administração pública. Quando eu digo administração pública, eu não estou dizendo gestão pública. Eu estou dizendo a ciência de administração pública. Assim como o direito é uma ciência, a sociologia é uma ciência, então a administração pública aqui como ciência. Sim. É a primeira obra sobre oficial de justiça escrita sob a perspectiva da administração pública. A administração pública, ela estuda o funcionamento dos órgãos do Estado. E os órgãos do Estado funcionam por meio de burocracias. A burocracia é que funciona o Estado. Então, assim, não é negativa. Ela teve essa conotação negativa Sim. por ser uma coisa que enrola, cheia de documento, carimbo aqui, leva para ali e que demora dias, meses. Não. As burocracias é que faz o Estado funcionar. É por meio das burocracias que nós temos as políticas públicas de saúde, políticas públicas educacionais e as políticas públicas de defesa da mulher. Vai ser nosso livro de cabeceira, hein? Nossa. Então, assim, eu trouxe o oficial de justiça, ele é esse burocrata, essa engrenagem do judiciário fundamental para materializar a justiça para o cidadão. Porque ele Emerson, tem contato adorei te conhecer, não te conhecia, Prazer, foi meu. gostei demais de bater esse papo com você. Espero que a gente tenha outras oportunidades para a gente conversar, eu né? também, com certeza, E podemos. o Temos Freitas, muitos assuntos e o ainda. Freitas me falou que você também é um cristão, né? Sim. Que eu fiquei muito feliz. E em 2026 vamos chamar de novo você aqui ser um para estar prazer. falando isso. Mas eu queria aproveitar que você olhasse para aquela câmera lá, essa aqui do pedestal preto, vou imitar o Freitas dessa vez. Eu queria que você deixasse um recado para a sua juventude. Sabe o que eu pensei agora? Esse pessoal que está saindo da graduação do direito, né? E que eu acho que é uma belíssima oportunidade de estar te ouvindo. E você está fazendo esse chamado para eles, em relação ao oficial de justiça, né? Olha, então por favor. convidar esses que estão terminando a graduação em Direito, os que já são bacharel Exato. em Direito, Isso. que venham ser oficiais de justiça. É uma profissão que tem os seus desafios, mas ela é muito dinâmica, não tem rotina. Você vai gostar muito de ser oficial e poder materializar a justiça, fazer com que a justiça aconteça para o cidadão. E isso dá muito prazer e satisfação pessoal. Então, venha ser oficial. Leia sobre as nossas atribuições, sobre o nosso trabalho. Existem muitas publicações, muitos livros que fala é um manual de atuação do oficial de justiça e aqueles como esse que eu escrevi, os desafios de ser oficial de justiça. Venha ser oficial de justiça. Tem outras profissões maravilhosas no direito, mas dê uma atenção especial também para o oficial de justiça. Tenho certeza que esse alvo pode entrar na sua vida de fazer o concurso, tentar um concurso para ser oficial. Bacana, joia. Gostei demais daí. Que bate-papo legal, né? O prazer foi todo meu, gente. Foi muito bom. Passou rápido. Político, né? Ó, eu vou fazer a dedicatória para vocês do faz livro. sim, nossa, Vai ficar um livro aqui para Isso, vocês. pra sortear, vamos sortear. Agora vamos sortear pelo Instagram, viu? Então vocês ficam de olho aí. Opa, foi nada. Não tem problema não. Fica aqui, termina que eu vou lá. Vai lá. Ó, gente, quer agradecer em nome do Store Podcast. Muito obrigado pelo carinho.
carinho, por ter dizimado parte do seu dia para estar aqui. Sei que sua vida é corrida. Ah, mas estou no recesso agora, esses dias. Estamos no recesso. Foi tranquilo. Vocês têm recesso também? Temos o recesso. Somos seres humanos também. É verdade. Né? E vamos trazer você de volta para a gente aprofundar um pouquinho mais o livro. Né? Vai ser um prazer poder porque eu estou com mais. umas ideias, mas o Luiz a gente vai colocar algumas ideias para a gente trazer para esse ano, né, 2026, para estar trazendo pessoas assim que tem a ver, mas não tem a ver. Tipo assim, ver você vai trazer um estudante de direito. Sim. Vamos dialogar, vamos trocar ideia, colocar assuntos. Falar mais sobre um assunto só e ser mais cirúrgico num assunto só. Sim. E tal. Vamos tentar trazer isso. A gente os questionamentos. Os estudantes devem ter muito questionamento sobre a atuação do oficial. Sim, muito. E tem aquele negócio do estudante concurseiro, né? Sim. Eu acho que isso é uma depreciação da profissão muito grande, sabe? Eu acho desvalorizar a profissão de direito, sabe? Estou fazendo para fazer concurso, né? Mas ou talvez assim, eu vejo também por um lado muito bonito, porque ele está querendo ser um agente do Estado, ser uma pessoa que vai ser muito útil. Aí você está poetizando. A gente tenta também. A gente tenta ver dos dois lados ali porque, também. Assim, eu quero ser um. Eu tô fazendo direito para quê? Porque eu quero ser um oficial de justiça. Ah, que bom! Que prazer tê-lo como quero fazer colega. Eu quero ser um advogado. É diferente, né? Tô fazendo para fazer concurso. Para ser qualquer coisa, né? Mas às vezes assim, quem sabe, como eu digo, a profissão me escolheu. Eu não escolhi ser oficial. Sim. As circunstâncias da vida, tal, a oportunidade de concurso, eu estava, por assim dizer, no momento certo, no local certo. Então foi a hora que a profissão... Já foram 25 anos. 25 anos. Que bacana. Que rápido demais. Sim. Gente, Jorge Jefferson com Emerson Xavier aqui, autor de um livro bacana, tá? O Oficial de Justiça, tá? O Burocrata Pacificador, isso é muito importante. Precisamos de pacificador nesses últimos dias, tempos de muita violência. Muito obrigado você que esteve com a gente aí quase 2 horas. E não se esqueça, se inscreva no nosso canal, vem somar com a gente, vem fazer parte aí da família do Star Podcast. Lembrando que a próxima história pode ser a sua. Tchau, tchau!